Bom dia, meus amigos do canal. Hoje nós vamos discutir espiritismo e ecologia, que é um dos nossos temas mais afetos, mais queridos, né? Lógico, muitos de nós nos recordamos, ao falarmos disso, do livro do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. Sou fã do André, comprei esse livro em 2009, venho discutindo sobre essas questões há algum tempo. Eu sou José Otávio Aguiar, sou historiador ligado às questões relacionadas entre história e natureza. Tenho escrito sobre isso e conversado sobre isso com muitos amigos. E hoje eu tenho aqui comigo dois amigos queridos. Eu tenho a Gisela Amorim Serrano, lá de Lisboa, historiadora, minha colega lá da turma de doutorado da UFMG, e o Sérgio Murilo Santos de Araújo, que é um grande amigo lá da UFCG, que é nosso colega do curso de mestrado e doutorado em recursos naturais, e é nosso colega também lá no nosso mestrado em História, da nossa linha de pesquisa. E a gente conversa muito entre nós sobre esses temas, e eu resolvi trazer esses temas aqui para que a gente tenha, a gente possa conversar sobre eles de uma forma mais aprimorada, né? E a gente possa dividir essa conversa com vocês também. Estou sentindo alguma interferência, se fosse uma microfonia, alguma coisa? É um sonzinho de fundo aí, né? Mas é interessante, o termo, logo no comecinho do livro do André Trigueiro, para a gente conversar sobre o assunto, né? O André comenta o fato interessante de que tanto as discussões relacionadas à ecologia, lógico que elas se transformaram historicamente, né? O termo foi utilizado de formas muito diversas de lá para cá, quanto as discussões relacionadas ao espiritismo estão entre nós há aproximadamente 150 anos. Foi em meados do século XIX que o Haeckel começou a usar a palavra ecologia, né? O Ernest Haeckel, que foi, para quem não conhece, é o naturalista que divulgou mais a obra do Charles Darwin, né? E a partir disso, o termo se modificou significativamente. Dizendo de forma mais resumida, até a década dos anos de 1960, começo dos anos 60, 70, quando se falava nisso, não obstante a noção de biodiversidade fosse se construindo gradativamente, quase todas as discussões sobre preservação eram discussões muito pragmáticas, discussões cujo escopo procurava é, pensar em reservar recursos naturais para o futuro. A noção de um universo de biodiversidade variada é algo que entrou na nossa discussão há relativamente pouco tempo, e variada e concatenada, como uma biblioteca de um arcabouço biológico. Quando você olha, por exemplo, o botânico olha para a Mata Atlântica, ele vê ali uma grande biblioteca com possibilidades de classificação, né? E a taxonomia é simplesmente uma forma de compreensão dessa biodiversidade. A taxonomia, o método de organizar, de sistematizar as informações sobre a variedade botânica, a variedade zoológica do planeta e também a variedade mineralógica, né? Então é interessante, e o espiritismo, desde o princípio, ele se preocupa bastante com isso. Eu me recordo aqui da frase do Allan Kardec, logo no início de A Gênese: o espiritismo está em a natureza. Isso se refere ao fato de que o espiritismo estuda leis, que não obstante a instituição de algo chamado espiritismo, de um tipo de saber que se subdivide em filosófico, com discussões religiosas, especulações e experimentações mediúnicas, né? Mas também uma compreensão que compreende que a ciência é essencial como método de análise que corrobora, então, a fala e o discurso do espiritismo, né? É, é interessante pensar que desde o início do 19, esse tipo de discussão sobre biodiversidade, sobre taxonomia, sobre o lugar de cada uma das variedades humanas no universo de representações, ele passou a deixar de ocupar aquele centro de uma discussão mais religiosa para caminhar na direção de uma discussão de um saber que se pretendia cada vez mais científico. Por exemplo, no século XVII, no século XVIII, antes da sistematização dos saberes, que o Michel Foucault trabalha no seu livro famoso, As Palavras e as Coisas, era uma necessidade dos impérios ultramarinos, tanto o português, o inglês, o espanhol, que jesuítas, naturalistas, ainda não naturalistas, viajantes, descrevessem as regiões visitadas, né? E descrevessem para que o conhecimento pragmático de colonização dessas regiões se fizesse viável. A partir do século XVIII, essas coisas passaram a receber um discurso qualificado, um discurso, uma sistematização.
Isso passou pelo Conde de Buffon, com as suas teorias ainda de gabinete, depois pelo Carl Gustav Linneu, lá na Suécia, né? O Buffon francês, o Linneu sueco, e acabou que o sistema do Linneu prevaleceu entre nós. Isso é importante a gente fazer essa genealogia para a gente pensar de que forma nós começamos a pensar a natureza da história natural aristotélica para os saberes botânicos, zoológicos modernos, né? O Linneu, a diferença básica da taxonomia do Linneu para o do Buffon, não obstante as desqualificações que a taxonomia do Buffon fazia, por exemplo, da natureza africana e da natureza americana, isso não cabe a gente aqui comentar muito, mas a diferença básica é que para o Buffon, as espécies tinham diversas origens no planeta, e para o Linneu a origem é uma só, da genealogia do genoma das espécies, que nós entendemos assim agora no século XX, quando sequenciamos o genoma e passamos a entendê-lo, né? Então é interessante, a partir disso, várias discussões são evocadas, como evolução, né? Como hierarquia entre os seres que evoluem, trocando em miúdos assim, nós somos mais importantes que os outros seres que evoluem conosco no planeta, né? Nós sabemos que há diversos trechos, para você pensar, por exemplo, o livro Evolução em Dois Mundos, é um livro básico da coleção do André Luiz, né? Um livro que tem uns diálogos científicos bastante interessantes, mas eu acho ali ele tem uma discussão também filosófica muito essencial. A começar, no começo do Evolução em Dois Mundos, para eu passar a bola para vocês, André Luiz diz uma coisa importante para a gente. Nós somos co-criadores em nível menor. Mas mesmo aqueles que co-criam em nível maior, os cristos, os demiurgos dos planetas, eles criam temporariamente. Eu acho esse conceito, gente, muito interessante, sabe? Porque nenhuma criação humana é permanente, mesmo aquelas criações que desafiam os milênios. Quer dizer, tudo que nós criamos, nós não conseguimos nos igualar à divindade, né? E nesse arcabouço de variedade, o Criador maior é Deus, e nós só criamos a partir de leis, que são leis que já são estatuídas pela divindade. Nós aprendemos a lidar com esse arcabouço de possibilidades de leis, arcabouço de leis no qual as leis morais são uma parte, né? E as leis naturais são outras. Então, quando esse universo de composições é respeitado e é compreendido, nós, compreendendo o Pai e respeitando, nós partimos, então, para a manipulação permitida e cada vez mais compreendida de alguns dos seus elementos co-criadores, mas nunca com a liberdade total. E é aí que está, então, a necessidade de respeito à natureza, né? Se a gente for lá ao livro Boa Nova, tem uma frase também que Humberto de Campos atribui a Jesus, que eu acho essencial. Como alguém pode amar ao Pai desrespeitando-lhe as criaturas? Então é a partir disso que a gente vai começar a discussão da gente aqui. Gisela, comenta um pouquinho isso para a gente. Boa tarde, bom dia aí para vocês, né? Bom Boa dia. tarde para mim aqui. Agradecer o convite, né? Sempre uma oportunidade sublime poder falar das coisas da natureza, de Deus, do Espiritismo, de Jesus, né? Então, te agradeço muito o convite, viu, Zé? É sempre um prazer trabalhar com você. Eu que agradeço, eu sei que vocês são cheios de coisas, né? Fico super grato vocês terem aceitado esse convite. Eu sei que os professores estão sobrecarregados de trabalho, né? Então eu fico assim muito grato mesmo. Não, Deus é prioridade sempre, né? Toda oportunidade a gente tem que aproveitar. Eu queria comentar, Zé, um pouco alguns pontos, né, da sua fala, assim, que tem a ver com coisas que eu venho refletindo já, porque sou evangelizadora também, sobretudo. Mas o Emmanuel tem uma passagem no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 102, que ele diz que o mestre recorria aos símbolos vivos da natureza, né? Eu acho que antes da gente chegar no conceito de ecologia, a gente precisa entender, compreender, vislumbrar o sentido da natureza para nós, porque o conceito de ecologia, embora, né, você falou muito bem, trazido desde o século XIX, depois no século XX, na história da ciência no Brasil, da academia, inclusive, da divisão das ciências biológicas, ambientais, que seja, né, no campo da botânica, da biologia, das ciências naturais,
ela tem uma história relativamente recente, mas o que eu acho que é mais bonito nessa discussão toda é o sentido que a natureza adquire para nós. E nesse aspecto, o espiritismo, ele coaduna perfeitamente com o sentido da ecologia, porque a ecologia é como se fosse uma percepção para além de que existe uma força física, né, a physis, e é muito mais que metafísica também, porque ela cria um sentido de integração, e o espiritismo não foge disso em nenhum momento. Então, eu queria abrir a minha fala chamando atenção para esse aspecto que o Emmanuel nos advertiu, porque Jesus, que tinha a condição moral, intelectual, o conhecimento universal, ele recorreu sempre às metáforas da natureza, né? O peixe, a água, né? E quando ele queria se conectar com Deus, ele subia para o monte. Então, a figura do monte também ela é emblemática, né? Que é um elemento da natureza. E no livro Libertação tem uma fala também muito bonita do André Luiz, que, se não me engano, é do orientador, que ele diz que o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol que abraça os sábios e os vermes, né? Então, acho que a compreensão da natureza, que está na explicação do Emmanuel no Consolador, que é a resposta de como devemos compreender a natureza, né, como livro divino, né, onde Deus coloca a história da sua sabedoria, é o livro da vida, a escola do progresso, ele usa vários termos, né, e depois ele diz, na questão 28, todos os reinos da natureza palpitam a vibração de Deus. Então, essa compreensão de que a natureza somos nós, integrados a tudo mais que Deus criou. E aí eu volto à primeira frase que eu citei, que é a do André Luiz no Liber Divino, alcançar todos, do sol ao verme, nada escapa. E essa ideia, esse sentido de coexistência, ele é primordial para a gente entender o pensamento ecológico. Porque o princípio norteador do conceito de ecologia, né, que é o estudo do habitat, do meio ambiente, mas, sobretudo, numa ideia de interdependência, de integração, de coexistência, ele coaduna perfeitamente com o sentido trazido tanto pelo Emmanuel, quanto pelo André Luiz, como pelo próprio Kardec, e, sobretudo, por Jesus, quando ele pegou para trazer como metáfora os elementos simples da natureza. Ele próprio se intitulou a água viva, né? E eu penso que há vários outros momentos em que isso é significativo na doutrina, e já que você citou, né, a história do conceito e os naturalistas, os viajantes, eu também queria fazer um comentário a respeito disso, porque depois dos anos 70 e 80, nós assistimos um movimento ecológico, né? Esse movimento ecológico é muito tributário desse século que antecedeu, né? E aí eu estou fazendo um recorte temporal mais aleatório, não linear, né? Mas desde do meio do século XIX até chegarmos lá na Eco 92, ou mesmo antes, nos anos 70, Conferência de Estocolmo e vários outros, né? Outras reuniões de cunho político que tinham como mote a preservação do planeta. Então, eu queria um pouco desconstruir essa ideia. A preservação ela é fundamental, nós vivenciamos momentos dramáticos do planeta, estamos aí passando, estamos na contagem regressiva para o fato de que não podemos mais, a escassez de recursos, etc. Estamos num momento crítico, né, da preservação, ainda, curiosamente e assustadoramente, lutando para convencer as mentalidades de que é preciso coexistir de forma integrada e responsável com a natureza, né? Mas, em que pese isso tudo, a gente precisa também fazer essa volta, porque todas essas ideias, elas são tributárias desse movimento de entendimento do que é a natureza.
E esse movimento de compreensão, de identificar o que é a natureza e o que não é, ele é desde a Idade Antiga, né? Mas, sobretudo no século XIX, no Brasil, um momento importante foi a contribuição dos naturalistas viajantes, que você citou, né? E aí, nós temos um trabalho, né, Zé, um trabalho científico de análise de uma coleção que foi organizada pelo Mário Guimarães Ferri, nos anos 70, 80, e ele tem várias outras, ele foi editor da EDUSP, né, e ele fez ele levantou essa bandeira, né, de fazer uma divulgação científica calcada na ideia de ecologia, de natureza. E aí, a importância do trabalho desses naturalistas, que geralmente são enquadrados numa literatura rara, numa literatura, como você disse, né? A taxonomia é importante, mas não é só o conjunto de dados que foi arrolado que é importante. A forma como eles, até tem uma autora que cita que eles têm um pensamento ecológico avant la lettre, que o sentido de integração do humano não era só o clima, não era só a fauna, não era só a natureza externa, né, exterior ao homem, que é o equívoco maior. Mas eles viam também a questão da integração do homem para com o meio onde ele se estabelecia, né? Então, a contribuição, tanto desses naturalistas viajantes, quanto o trabalho dessa divulgação científica, com a ramificação da própria ciência, da botânica, né, das ciências naturais, para o entendimento, mas, apesar disso tudo, sempre ligada a uma ideia de correlação. Mas o que eu queria advertir é que, em que pese isso tudo, o mais importante é aquilo que o trabalho do André Trigueiro identificou, né? Ele vem fazendo um trabalho, vamos, né, referendar aqui, ele faz um trabalho maravilhoso, é hoje um expoente da divulgação dessas ideias, muito significativo o trabalho dele. E nesse livro ele cita também a fala do Chico no Pinga Fogo, em 71, quando o Chico não só fala do pensamento ecológico, mas ele também adverte para a ideia da cocriação, da responsabilidade ética para com a criação divina. E se nós pensarmos que todos fazemos parte da natureza, porque aí é a advertência que eu queria fazer, nós não temos pensamento ecológico só porque é necessário preservar, porque é urgente, já passou da urgência, da necessidade de preservação. Nós precisamos do pensamento ecológico para nos entendermos como seres integrados na natureza divina, ou como nas próprias palavras do Emmanuel, no celeiro divino, né? Se é um sol que atinge, se o amor divino é um sol que atinge desde o sol até os vermes, nós todos, pelo fluido vital, pela centelha divina, estamos todos interdependentes. E aí eu queria chamar atenção para o ideal espírita, que o André Luiz, né, pelo Valdo, ele cita 4 aspectos, e aí, ainda que já tenham trabalhos que falem desse aspecto, mas pelo público, que a gente não sabe se conhece ou não, eu queria citar novamente, que é a questão da interdependência, que é o fato de que cada um de nós precisa do oxigênio para viver, a Terra não existe sem oxigênio, ou seja, estamos todos dependentes disso, não é? A ideia da função, que está associada ao fruto como resultado. Então, cada ser tem um resultado final, tem um produto associado à sua própria existência, como as árvores produzem um determinado fruto. A ideia da disciplina, que cada fruto é específico. Um pé de laranja não vai fornecer uva, né? Um pé de laranja não vai fornecer abacaxi. Então, cada um de nós, dentro da nossa posição, do conjunto do nosso próprio planejamento reencarnatório, estamos associados a uma função. Nós não precisamos da função do outro. E todas elas são igualmente importantes, porque se o amor divino atende do sol ao verme, somos todos igualmente importantes para Deus.
E por último, que é a quarta, a ideia de valor, que é a característica do fruto, que tem a ver com a nossa própria responsabilidade, que é, se a minha função é produzir algo, que fruto eu produzo na vida? Né? Como a árvore vai produzir um fruto seco, ou um fruto suculento, ou ela vai multiplicidade de frutos, com os talentos que Deus nos deu, né? Então, nessa página, ele ainda fala do cenário natural, que aí ele faz uma advertência que é sobre a nossa responsabilidade essencial, que é observar a natureza e tirar dela lições essenciais para o exercício da própria vivência. As leis da natureza, por isso Jesus usou as metáforas da natureza, a simplicidade da natureza. Porque desde os primeiros habitantes desse planeta, a sabedoria do planeta é milenar, né? Você sabe disso melhor, muito melhor do que eu, né, Zé? A cultura oriental, ela é de observação da natureza. Os filósofos greco-romanos observavam as leis da natureza. Toda a história da ciência está calcada nisso, mas nós precisamos estabelecer parâmetros de comparação para a nossa própria vida. As leis, as lições da natureza, como o André Luiz nos disse, elas nos servem como lições para a nossa própria vida, né? Então, essa página... Quando você falando isso, eu me recordei do livro Os Mensageiros, do capítulo 42, que é um capítulo que eu adoro, que chama O Evangelho no Campo. Não sei se você conhece esse capítulo, Sérgio. Chama O Evangelho no Campo, né? Que eles estão reunidos na roça, e de repente eles começam a ler o Evangelho, eles abrem vigorosamente o Evangelho, é o Aniceto quem abre, o guia que estava responsável pelo grupo de trabalhadores, e de repente os bois se aproximam, faz lembrar o Francisco de Assis, sabe? Movidos pelo magnetismo daquela prece, mostrando que o Evangelho não fala de coisas que estejam no mundo humano à parte da natureza, né? O Evangelho, ele fala de leis que são leis de Deus e que atravessam todos os seres. E no final do capítulo, o André Luiz é como se ele fizesse uma chamada muito parecida com as críticas que se faz hoje em dia ao especismo. Ele fala do valor das aves, ele fala do valor dos bois, da humildade deles que nos servem, né? E de como nós deveríamos lidar com isso com muito carinho, com muito amor. Eu lembrei disso agora, você falando disso. Zé, se não me engano, é nesse mesmo livro, no capítulo 33, que tem duas passagens que são bem significativas também, que tem relação com isso que você está dizendo, que é o André Luiz e o Vicente, depois de um exaustivo trabalho, eles param para poder fazer uma parada respiratória diante do mar. Já pensou? Eles utilizaram-se da energia, né, do mar, da força do mar, da emanação daquela vibração para poder fazer um exercício respiratório que está aí na base da cultura oriental também, a respiração para yoga, né, enfim, para vários aspectos, ela é fulcral, né, e depois tem uma outra, no capítulo 33 também, o Aniceto, ele faz uma análise do Sol, e ele fala: agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol, porque na natureza física ela é a mais alta imagem de Deus que conhecemos e ela é a sede das nossas energias vitais. Então, em que pese tudo isso que a gente disse, nós só conseguimos equilíbrio íntimo e um pouco de equilíbrio mesmo, né, de parâmetro seguro para o exercício da nossa própria vida, se estivermos afins ou se não estivermos em desequilíbrio com essas forças, porque se elas nos cedem as energias vitais, se soubéssemos utilizar disso, não conseguimos controlar nem a própria respiração, né? Por isso que existem esses exercícios para acalmar o pânico, acalmar a ansiedade. A cultura oriental nos convida a observar a nós mesmos, parte sempre de nós,
E mais do que isso, né, a prana e coisas assim que nos chamam a atenção para essa energia vital, precisamos aprender, aliás, nós precisamos relembrar, né, essas lições que são lições não só simples, de alta profundidade, mas que são belíssimas lições acerca do amor de Deus que está em tudo. Até as bactérias têm um sentido, né, dentro do equilíbrio da natureza. Então, o que nós precisamos muito fazer é procurar nos relembrar de que somos parte dela, então romper com essa ideia de que a natureza é algo exterior. Não, a natureza começa em nós. A mesma centelha divina está em tudo, o mesmo fluido, né? Estamos submersos no mesmo amor divino. E, diante disso, precisamos estar em interdependência ética, responsável, com os demais seres. Tem até um mantra muito bonito que fala sobre isso, que é que todos os seres, né, sejam livres e felizes, prósperos e felizes. Todos os seres, são as forças do mar, o vento, a nuvem, né, os animais, também do André Trigueiro, no abacateiro, a escolha pelo abacateiro, né, para fazer as reuniões. O sapo na psicografia do Chico, né? Para os atendimentos que eram realizados. Isso é uma lição para nós. Muitas casas espíritas, nenhuma florzinha, né? Então, Muito a bem gente, lembrado. aliás, as cidades, no geral, elas não têm um planejamento voltado para uma organização ecológica, de fato. E aqui eu já estou usando o sentido de ecologia, não no sentido da preservação, mas no que ele é, de fato, que é essa interdependência, esse sentido de coexistência, de coabitação, de respeito mútuo pela nossa coexistência. E mais uma coisa que o André Trigueiro cita, que eu acho fundamental lembrar aqui, do Chico dizendo sobre se nós somos co-criadores, o que desejamos para nós é o que vai reverberar em todo o planeta. E aí o dirigente da casa espírita que eu frequentava, ele sempre usava a metáfora de uma pedrinha que cai dentro de um balde, que ela gera uma onda que vai bater na parede e voltar para trás. Essa é uma metáfora bonita também para nos entendermos como seres que emanam desde pensamentos, ideias e vibrações que interagem com as demais forças do universo, porque estamos todos mergulhados nesse fluido, não é? E aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente lembra realmente é importante lembrar, como o André fez, se não temos paz, se não adianta termos paz para nós, se todo mundo não tem paz. E aí a gente pensa que o pensamento ecológico é para a natureza, flor, árvore, rio, é para isso. Mas é também para a forma como nós nos relacionamos como espíritos, como seres e como cidadãos. Porque, no final das contas, essa paz, essa integração, esse senso de interdependência, ele está relacionado às desigualdades sociais, às exclusões sociais, à redistribuição urgente de riquezas no mundo, e riquezas de todo tipo. Riqueza de riqueza de moeda, né, de acesso a serviço, como uma cidade pode ser boa e equilibrada, se há uma parte da população que não tem rede urbana, não tem esgoto, não tem acesso a serviços, né? Então, o pensamento ecológico, ele é muito mais do que pensar que a gente precisa preservar, não pode desmatar. Ele é isso, mas ele é infinito. E o que muito me alegra é que a doutrina nos dá muitos elementos para pensar. Então, a paz, o bem, a harmonia, a vitalidade, e agora, nesse momento tão grave, né, da pandemia, isso fica tão evidente para nós, né, Zé e Sérgio, que não adianta um país
está imune, não adianta. É um problema mundial, né? Mais uma vez, estamos aí diante da interdependência, né? É verdade. Sérgio, eu lembrei agora, quando Gisela falava, eu lembrei de várias coisas, né? Eu estava na praia no último fim de semana em João Pessoa, tem uma oração yogi antiga, o primeiro registro tem mais de 1000 anos, que ela diz assim: eu te saúdo, ó sol, doador da força e da vida, e peço manifestes em mim a minha essência divina. Quando eu entro no mar, eu entro pedindo permissão, que eu sei que ali há uma série de espíritos responsáveis por aqueles movimentos, né, e tudo mais. Então, eu queria entrar nesse assunto aqui bem corriqueiro. Eu acho que quem é do interior de Minas, o Sérgio é de Pernambuco, né, Sérgio é lá do Recife, a gente aprendeu com os nossos avós, eu entrava na cachoeira, por exemplo, tinha um respeito muito grande pela cachoeira. Eu vou dizer assim para mim, peça permissão ao encantado da cachoeira, né? A gente sabe das hierarquias, os espíritos da natureza, que são responsáveis por aqueles fenômenos. Então, a gente podia pensar aqui na noção de respeito. Então, quando eu não saio para me infectar pelo vírus, eu entendo que o vírus é um elemento da natureza, ainda que é influenciado pela nossa mente, mas que eu tenho que respeitar. A ciência é uma forma de conhecer as leis de Deus para agir dentro delas, o que nos potencializa poder, né? Poder de nos resguardarmos, poder de agir sobre a natureza. Poder esse tem que ser usado com um certo cuidado, com um certo respeito. Quando nós coisificamos tudo, nós perdemos esse respeito. Falando da hierarquia dos seres, eu me lembrei aqui, olhando para o meu amigo Sérgio, do Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace, entre todos os naturalistas do século XIX, a gente pode contar entre as pessoas que foram tocadas, um naturalista galês, né, lá do país de Gales, foram tocadas pelo espiritismo. Não era o Alfred Russel Wallace jovem. No final da vida, ele viu a mãe materializada, sentiu a presença física da mãe novamente, ectoplasmizada, né? E ele se tornou espírita, depois de uma viagem à Malásia. O que isso implicou na obra dele? Ele criou para a taxonomia dele um gênero à parte, o gênero hominal, que a gente discute muito com ele na obra de André Luiz, né? É interessante, André Luiz corrobora essa parte, é interessante. Porque assim, você pega o Darwin, ele coloca tudo no mesmo patamar, horizontalizando, né? Não é que o Wallace dê qualquer poder de superior aos homens, o poder de desrespeitar esses seres. É porque, de certa forma, ele entende que o pulo da evolução humana é um pulo interessante, porque diferente de todas as formas astronômicas, Via Láctea, Andrômeda, Sírius, que nos assombram pela sua grandiosidade e beleza, nós somos conscientes. Essas formas minerais, essas formas celestes, não, né? Então, na medida em que a gente passa a ter consciência e pensamento contínuo, a gente ganha uma responsabilidade muito grande, a gente pode teorizar sobre a natureza, a gente pode descrevê-la, né? E o Wallace foi o criador da biogeografia, né, Sérgio? Estava lembrando da importância do conhecimento geográfico, essa noção que os franceses chamam de environnement, né? E a gente chama em português de biosfera. Bom dia a todos Bom que dia. nos escutam e nos veem. Eu queria retomar, né, aproveitar o gancho, né, porque a gente está falando de espiritismo e ecologia, né? Então, nesse momento do século XIX, né, que realmente a ciência se desenvolve, mas também traz elementos fundamentais para a própria doutrina espírita, né? Então, a ecologia, a economia, né, e o espiritismo nascem nesse âmbito, nesse meio, né, europeu, realmente. Então, quando a gente fala de ecologia, né, a gente também tem que ver que o mundo está interligado. E aí, também, a grande quantidade de diversidade ou biodiversidade com interações. Então, a ecologia é essa relação entre os seres vivos e o meio, né, nada está dissociado. E o Espiritismo traz isso, né? Então, o respeito, a gente perdeu muito com respeito em relação à natureza ao longo do tempo, principalmente com esses ideais, né, ocidentais da ciência, do materialismo, e se perdeu a essência e o conhecimento, principalmente dos povos tradicionais aqui do Brasil, né? Então, esses povos tradicionais têm uma maneira de ver a natureza, que a gente, ao longo do tempo, vai deixando de lado em função
de um processo de globalização do materialismo e da ganância, né? Porque quando a gente fala de espiritismo e ecologia, a gente tem que ver que, efetivamente, nós temos necessidades, que nós recorremos à natureza para suprir essas necessidades. Qual é o limite dessa necessidade? A gente tem que realmente pensar como seres conscientes, dotados de conhecimento, que efetivamente somos produtores desse conhecimento, que a gente tem a inteligência, né, e tem a própria ciência, conhecer é necessário para a gente poder intervir naquele meio de forma muito mais próxima do equilíbrio do ambiente. Então, é necessário que a gente pense que nós interagimos com esse meio, nós interferimos de forma negativa, causando impactos ambientais, né, em função do consumo. Aí a gente tem que lembrar que eu estava aqui anotando algumas coisas, e no Livro dos Espíritos nós temos 2 capítulos que são bastante interessantes, que tem perguntas que são muito importantes, né, e relevantes para a doutrina, e que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, que é o capítulo 5, né, com a lei de conservação, propriamente, e o capítulo 6, que fala da lei de destruição. Isso é natural. Na natureza nós temos processos os mais variados, né, e Lavoisier, né, no século XIX, por aí, 18 para 19, né, colocava essa lei na natureza nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, todo tem um ciclo natural que passa desde o mineral até os seres vivos, né, em suas mais variadas espécies. E o homem, como um ser vivo consciente, dotado da necessidade, da possibilidade da cocriação com Deus, ele precisa, efetivamente, ter a consciência, através do conhecimento, mas ter o que a gente chama de ética, né? Então, nós estamos num processo de evolução também, tanto espiritual como material, mas, ao longo do tempo, nós nos perdemos em função de se deixar o materialismo fosse o principal responsável pelo modelo econômico de consumo que nós temos hoje. Então, quando a gente fala de ética, né, ainda estamos no ranço daquela ética antropocêntrica ou egocêntrica, centrada no homem, que trouxe degradação ambiental, que trouxe problemas os mais variados. E a gente está passando por um processo que a gente chama de transição ecológica, e aí entra a ética ecocêntrica, quando o homem efetivamente se coloca como mais um ser vivo, consciente e que pode, né, de forma equilibrada com esse meio ambiente. Então, é necessário que haja educação, para que as pessoas procurem a informação, o conhecimento verdadeiro, né, o conhecimento que está mais próximo da verdade. Não é a verdade absoluta, não existe verdade absoluta. Conhecimento necessário até o nível que nós chegamos em termos evolutivos para poder intervir de forma menos degradante. Quando a gente tem essa consciência, vai interagir de forma menos impactante sobre os recursos naturais, né? Porque a ideia de estoque de recursos da natureza é que levou ao materialismo e deixou Deus, de certa forma, de lado. Então, é necessário que a gente tenha essa consciência plena, porque espiritismo, a ecologia somos todos nós estamos vivendo numa relação entre, né, a própria espécie, mas também com as outras espécies e com o meio. E essa interferência, ela tem aumentado consideravelmente, fazendo com que nós vivamos em situações as mais variadas de desequilíbrio. Covid é um desequilíbrio provocado também pela ação humana, né? As doenças que se dão nas cidades em função do consumo de combustíveis fósseis, dos consumos os mais variados, a produção do lixo. Então, é necessário que a gente, muitas vezes, repense
quando vai agir em relação a comprar, a consumir. E aí, esse capítulo, né, da lei da conservação, tem várias perguntas muito interessantes. Não dá para a gente chegar aqui e começar a discutir, mas fala sobre a questão do limite, né? Qual o nosso limite? A gente precisa do necessário para desenvolvermos nossas atividades, as variadas. E olhe, essa ganância, né? Aí eu lembro um pouco do Gandhi, né? E a Terra tem todos os recursos para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não é suficiente para satisfazer a ganância de todos os homens, ou de alguns homens. Isso que a gente está entrando hoje, né? Em relação a toda a problemática ambiental, da pressão sobre Pantanal, Amazônia, né? O Cerrado já foi degradado consideravelmente em função dessa ganância. E aqui no país, a gente está retrocedendo em termos de política ambiental. Não é que as leis foram todas colocadas no lixo, mas elas não estão sendo respeitadas. Então, recentemente, 2 resoluções, né, do CONAMA foram revogadas. Isso vai trazer consequências, trazendo consequências. É necessário a gente pensar o ambiente, né, e agir em função das necessidades que a gente tem. Não podemos ficar passivos diante dos ataques e diante da ganância, né, de alguns, em detrimento do meio ambiente, em detrimento da nossa espécie humana, que está em risco de desaparecer. Não agora, talvez, né, mas em pouco tempo. Então, a gente precisa cuidar desse planeta. A gente precisa ter mais reverência para essa natureza. Retirar aquilo que é necessário e não o que é supérfluo, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam juntando resíduos, né? Tornam, às vezes, lixo aquilo que não presta. Então, a gente precisa pensar o ambiente, pensar a natureza como um prolongamento da gente, como parte da gente, né? E nós estamos em interação constantemente. Estamos aqui vivos porque respiramos o ar que não vemos, e esse ar, se contaminado, a gente pode contrair vários tipos de doenças. Um ambiente equilibrado, com saúde, né? As pessoas precisam ter saúde. Tem tantas doenças, tantas desigualdades, segregação em função da ganância. Né? Então, o espiritismo prega o quê? A relação mais equilibrada, né? Por isso, se a gente tivesse uma sociedade mais equilibrada, não precisaríamos fazer caridade, porque teriam, né, as possibilidades. Mas a gente precisa fazer a caridade, ou alguns precisam fazer a caridade, e essa compaixão deve ser com a nossa espécie, com o outro, né, semelhante, também com o meio ambiente, com o meio... E, Sérgio e Gisela, tem uma coisa que vocês estão falando, eu estou pensando, né, que o argumento de que algo é natural é uma das armas mais poderosas ao dispor da linguagem, não é assim? Então, quando eu digo que algo é natural, eu dou força àquilo. Historicamente, foi muito utilizada a noção de que a natureza é assim, você está cometendo um crime contra a natureza, né? Ou a natureza impõe que nós possamos agir assim, mas a natureza, e a ciência tem mostrado isso de forma bastante sólida, ela é muito plural. O que a natureza apresenta infinitas possibilidades. Nós não estamos diante da natureza como quem dita, nós estamos como quem aprende com ela. E os processos naturais são processos de colaboração, de equilíbrio. Todo tipo de gestão excessiva, todo animal que consome demais, ele entra em extinção. Todo tipo de gestão excessiva de excesso, ela gera uma crise, né? Todo desgaste energético diminui a possibilidade de vida a curto prazo. Né? Então é interessante isso, a gente pensar a noção de diversidade, porque ao longo da história humana, a noção de uma natureza humana, e essa natureza era europeia, foi afirmada para desqualificar outras possibilidades de natureza, e mais do que isso se viu ao racismo, né? E a todas as suas possibilidades. Mais do que isso, porque a alimentação variada que não fosse europeia era desqualificada, né? Então é interessante porque a noção de biodiversidade é essencial. Outra coisa que é perigosa é quando algumas teorias
materialistas da natureza, vamos chamar de teorias agnósticas, né? Elas assim se apresentam, elas tentam, de certa forma, difundir uma ideia de desconcatenação entre os fenômenos. Né? Eu estou pensando aqui na teoria do Richard Dawkins, né? Isso cria, de certa forma, a ideia de que as pessoas estão vivendo, e isso não tem um sentido, né? A noção de interconexão, ao contrário, ela nos mostra, ainda que a gente não defina isso como religião, um todo concatenado, uma série de seres muito diversos. A gente tem respeito a esses processos que nós não controlamos, nós aprendemos aquelas leis dentro desse processo que nós podemos mobilizá-las a favor da manutenção dessa biodiversidade, né? Mas nós também não achamos que nós temos direito de nos afirmar fazendo com que os outros seres morram, ou então utilizando-os a nosso bel prazer, experiências científicas com animais, né? É interessante pensar como esse arcabouço de diversidade humana foi essencial para que a nossa espécie sobrevivesse. Não houve uma solução de continuidade, mas houve uma série de colaborações para que, ao longo de gerações sucessivas, nós estivéssemos aqui. Então, se nós racionalizamos demais, se perdemos a dimensão do sentimento, nós perdemos aquela capacidade que os animais ainda têm, porque eles saem de Deus, né? A gente sai de Deus, passa pelo mineral, pelo vegetal, a gente passa pelo estágio intermediário, a gente vai para o animal, e depois, num processo que não deve ocorrer na Terra, a gente faz o salto evolutivo para o homem, né? Então, nós estamos interligados a todas essas cadeias, não porque nós sejamos mais importantes, mas que alcançamos discernimento para que possamos respeitá-las, né? Tem uma música do Gladstone Laje que fala isso, né? Ser Deus para eles, quanto Deus é para ti. Então, assim, o verme que evolui, ele tem um ser espiritual que cuida com carinho da sua evolução e de cada um dos seus saltos evolutivos, né? E quando a gente passa por uma dor profunda, quando a gente passa por um desastre natural grande, tem equipes espirituais que cuidam para que na nossa imaturidade nós passemos por aquela dor, por aquela interrupção de fornecimento de alimentação afetiva, seja numa separação de afetividade, seja na morte carnal, ou algum processo desse tipo, né? Então, nos grandes processos evolutivos, nós somos cuidados por Deus. Por que nós não conseguimos ser carinhosos, cuidadosos assim também, com aqueles que Deus nos colocou em cuidado, né? Nós os utilizamos de forma fria e desrespeitosa. Isso é algo que o capítulo Evangelho no Campo nos chama a atenção. Então, a partir disso, tem alguns conceitos que têm sido discutidos no mundo acadêmico e no mundo político, que, de certa forma, dialogam bem com o Espiritismo. O conceito de machismo, ora, a espécie, desde Aristóteles, foi sempre definida como os homens, né? Aquela autoridade falocrática, né, da definição. E se você pensar no especismo também, né? É muito difícil você pensar bem-estar animal, mas assim, tem um filósofo muito legal, chamado Peter Singer, ele escreveu um livro chamado Libertação Animal, que ele começa a pensar sobre todas essas nossas justificativas de que é natural, de que é um direito que nós adquirimos, para desrespeitarmos a natureza, causarmos dor nos animais, né? O fato é que você causar dor em animal para fazer experiência científica é algo que 100 anos atrás era feito com seres humanos que não pertencessem à expressão caucasiana, que se entendia como superior. Então, você podia fazer experiências para descobrir anestesia com africanos, você podia fazer esterectomia em mulher indígena, né? Em pessoas com doenças mentais e padecimentos espirituais ou físicos ligados à mente, elas eram submetidas a lobotomias. As experiências realizadas dentro de sanatórios mentais em Barbacena, lá nas nossas Minas Gerais, aqui no Recife, tem o trabalho do Carlos Alberto Cunha Miranda, que trabalha isso bem, né? Os médicos se achavam pessoas normais, pessoas de boa índole, e exploravam seus pacientes, doentes mentais, em sanatórios mentais, nas casas Pinel, né, das formas mais vis possíveis. Como as experiências nazistas foram realizadas, o médico achava que estava agindo em nome da ciência, esquecia que estava lidando com um ser humano, com uma criança, né, que é o caso do Joseph Mengele. Toda vez que a gente separa a ciência da dimensão humana, eu acho que Edgar Morin é um teórico atual que nos ajuda muito a pensar isso, né? Não tem como separar. Você não tem uma hora que você tem um paradigma de imunidade, sabe? Eu vou agora discutir como Durkheim o suicídio. Então, o suicídio, eu não vou pensar que isso tem dados químicos do cérebro, que eu tenho obsessão espiritual, né? Que eu tenho uma série de fatores. Então, voltar a sentir é essencial. Quando a gente racionaliza demais, a gente perde a esperança. Zé,
estudo que você está trazendo, que são questões do tempo presente, né, e que são alvo hoje de muita análise, graças a Deus, a gente precisa rever a história, né, mas tem muito a ver também com o que eu trouxe lá no início, que as leis da natureza expressam as leis divinas. Há um respeito, o sol é para os justos e os injustos, ou seja, o sol é para todos. As pequenas coisas que podemos observar sem muita instrução, nos remete a parâmetros de correlações humanas e com o meio natural, que chamam a atenção para como devemos nos posicionar, né? Se Deus criou o sol para todos, por que fazemos essas dimensões? Por que criamos esse tipo de circunstância nas relações humanas, né? E por aí vai. Mas dentro disso, eu queria chamar a atenção para dois aspectos que, enquanto você foi falando, foi me vindo muito à mente, que é, no Pérolas no Além, tem uma parte lá falando sobre a medicina espiritual, e que tem uma crítica sobre a era das máquinas, quando o ser humano foi substituído por máquinas, que tem a ver com o que o Sérgio trouxe também, né? E uma chamada que é preciso aprender, ensinar a maneira de viver em harmonia com a natureza. E logo embaixo, o Emmanuel, no Obreiro, tem uma citação do Emmanuel do Obreiros da Vida Eterna, em que o Emmanuel chama atenção para os processos elétricos e a combinação com as aplicações químicas, com as necessidades reais, fisiológicas, né? E que seria o escopo da medicina do futuro. Então, aprenderíamos a utilizar verdadeiramente, aí eu vou citar o caso do emplasto, que é feito uma coisa que eles fazem no nosso lar, para salvar o rapaz de pneumonia, né, que os espíritos vão, eles chamam, o orientador chama alguns espíritos que estão lá na natureza, na natureza é ótimo, né, na floresta e tal, em algum lugar assim que tem muitas árvores, e dali eles recolhem energia para criar uma substância energética fluídica para salvar o segundo marido da esposa do André Luiz, né? E aí, vendo essa coisa da medicina do porvir, eu fiquei pensando na sua fala assim, esse porvir já chegou. O que a gente precisa, nós estamos na urgência do tempo, nós estamos às portas, nós estamos numa transição, às portas do mundo de regeneração, nós não precisamos esperar mais, podemos mudar a nossa postura. Mas tudo isso que vocês dois disseram para mim, ele cai em um aspecto basilar, que é a educação. Se tivéssemos aprendido lições diferentes com propostas pedagógicas, ensino, e aí eu falo aqui do alto da minha pouca experiência como evangelizadora, mas que é vital para nós hoje, né? Que é a ideia de que precisamos ensinar essa geração, aliás, a aprendermos juntos, todos somos evangélicos, né? A lidar com as coisas. E aí eu vou citar dois exemplos aqui, muito significativos nesse sentido, que é o próprio Pestalozzi, que ele tinha como foco, né, como proposta pedagógica, a criação de uma percepção sensorial, e ele fazia isso utilizando a observação da natureza, né? Segundo eu li, já não me recordo mais a referência, ele levava as crianças para fora do castelo para que elas observassem. Então, a ideia da mão, coração e mão, cérebro, coração e mão, tem a ver com isso, né? O desenvolvimento de uma percepção que passa de um método pedagógico que não passa só pela percepção das ideias, mas pelo coração, que era a percepção sensorial. A intuição é um elemento importante nesse processo, e a intuição tem a ver com sentidos, não é? E ele fazia isso estimulando-os a observar a própria natureza, os campos por fora do castelo, e também a ideia da produção. A mão é a produção. A partir disso, o que vocês vão fazer? E ele deu um exemplo de atendimento a crianças que eram marginalizadas, órfãos, etc. E o segundo exemplo que eu queria trazer é do seu Eurípides Barçanufo,
que, lá no começo do século XX, criou um colégio, Colégio Allan Kardec, e naquela época ele tinha como método, como proposta educacional, um ensino voltado para a percepção da natureza, para o entendimento do processo da natureza, das leis da natureza, chamando atenção para botânica, para zoologia, para astronomia, né? Isso tudo não era matéria etérea, era uma forma, um meio pedagógico para desenvolver a proposta dele, era fazer com que as crianças pudessem estar treinadas com um olhar crítico, não só sobre si mesmo, porque ele também é tributário dos estudos do Pestalozzi, né? Mas, sobretudo, porque ele acreditava piamente que a natureza nos ensina, ela nos dá as lições, então ele corrobora as ideias do Emmanuel, né? A natureza nos dá as lições que precisamos adquirir sobre as funções que desempenhamos na sociedade, o respeito à lei divina, não interessa o que aconteça, o sol está lá todos os dias, e quando chove, ele está lá atrás, da mesma forma, né? A produção dos animais, a forma como cada coisa se encadeia, né? Dá lições sobre igualdade, sobre respeito mútuo, mas, sobretudo, de um equilíbrio, que nós, como o Sérgio bem lembrou, né? Brilhantemente lembrou, a gente perdeu essa dimensão, porque nós desequilibramos e nós estamos sendo obrigados a rever. Então, quando diz assim, a medicina do futuro, porque nós chegamos num nível de que tudo que fizemos até agora não é suficiente. Nós vamos ter que aprender, reaprender, aprender e ensinar, porque a educação do futuro, daqui para frente, ela jamais poderá ser a mesma, né? Porque a ordem do nosso planeta, neste momento, ou respeita-se as leis divinas que estão contidas nas leis da natureza, que são imutáveis, e como você lembrou na sua fala inicial, elas não dependem de nós. Todos estamos submetidos, ainda que tenhamos o livre-arbítrio, a essas emanações divinas, que são como bênçãos, como o sol que nasce todo dia, né? Mas nós precisamos nos adequar e voltar o nosso olhar para esses aspectos. Então, lá no nosso artigo tem a questão da teia da aranha, né? A gente não observa, mas a teia, ela tem todo um sentido, é a epígrafe do artigo, né? Ela tem um sentido. Por que ela não cria uma teia que está a 7 metros, a 10 metros? Ela tem uma altura, né? Por que determinados animais não enxergam? Por que determinados animais... tudo tem um sentido, um mecanismo de funcionamento, porque por que a água não tem cheiro, né? Então, são questões que nos parecem, como você disse aí, né? Tudo natural, mas se nós não nos voltarmos para esse entendimento e tivermos a percepção de que a educação do futuro, ela precisa estar calcada nesse entendimento, isso não tem a ver com religião, né? Isso tem a ver com uma sabedoria que é ancestral, ela sempre teve aí, né? Os indianos faziam isso, né? Para poder o horário do sol para poder produzir determinado alimento, a emanação de energia na produção da sua comida, são lições mínimas, mas se você pensa que o Emmanuel disse que tem propriedades elétricas, por que não podemos dizer que essas propriedades, que esse entendimento tem que ser usado a nosso favor? O que nós precisamos as pessoas do futuro, os seres humanos, de agora para frente, precisam despertar para estes aspectos que estão adormecidos, mas que nós estamos sendo empurrados, né? Até o último minuto. O que precisa acontecer para a gente entender que a gente precisa conhecer a natureza, porque nós desconhecemos. Não é nada de ciências, não. A natureza é tudo. É a música,
é a matemática, é a fala, como você bem lembrou, né? É o modo como as relações interpessoais estão se dando, e a cultura oriental fala isso, tudo está em tudo, né? Então, é do pequeno que reverbera e que reflete, o micro reflete o macro e assim por diante. Então, são coisas que passam batido, como a teia de aranha, a altura da teia de aranha, mas que são extremamente significativas para o nosso entendimento desse equilíbrio, dessa reordenação social que o mundo precisa, desse entendimento do respeito que a gente precisa ter com todos os seres, porque são igualmente os mesmos para Deus, estão submetidos às mesmas leis, ainda com diferenças de produção, de função, mas com o mesmo valor, né? Então, acho que o foco é tipo de educação que esses seres humanos daqui para frente precisam e merecem ter para que o mundo tenha mais equilíbrio, né? E aquela máxima que é do senso comum, né? Se você quer mudar o mundo, começa sempre por si mesmo. Muda o seu mundo, começa você, né? E aí a gente joga para nós próprios a parte que nos cabe nesse celeiro de bênçãos que é o mundo, o planeta e tanta coisa que ainda está por conhecer, né? Porque a gente precisa galgar maiores patamares para desfrutar dessa paz íntima que reflete essa bênção do sol, né? E Sérgio e Gisela, infelizmente, a gente está completando o horário da gente. Eu estou adorando conversar com vocês. Eu queria ter um pão de queijo, um cafezinho aqui, a gente sentado aqui em casa, conversando, né? E vai ficando bom na medida em que as ideias vão emergindo, né? Mas eu vou pedir a vocês já para, na próxima fala, eu vou entregar agora a bola para o Sérgio um pouquinho, e a gente já encerrasse e se despedisse dos nossos amigos do canal. Ok. Bem, aproveitando um pouco do que Gisela estava falando, e tinha coisa aqui anotada, eu acho que tudo converge, né? Então, essa ideia, por exemplo, quando a gente coloca espiritismo, ecologia e essa interação, a gente lembra do conceito de ecologia profunda, né? Essa ecologia profunda, ela está bem além, né, de uma ética ecocêntrica, né? Ou seja, o ser humano como mais um ser que tem que respeitar os limites, né? Os limites da natureza, os limites do outro, né? Da relação com o outro. Então, quando a gente coloca, por exemplo, a fala de Jesus, quando diz amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, nós estamos em equilíbrio, né? E esse equilíbrio perpassa a questão da natureza, propriamente. Então, a gente precisa desenvolver muito mais o que a gente chama de compaixão ou de altruísmo. Por quê? A gente não tem que pensar somente no presente, mas pensar no futuro. Se há uma dificuldade de pensar num futuro tão distante, pelo menos que pensemos nos nossos filhos, netos, né, e daqueles que virão deles. Então, a gente precisa ter esse altruísmo em função da consciência. A gente só adquire essa consciência a partir do quê? Do conhecimento, da educação, como ela colocou, como Gisele colocou, né? A educação é fundamental, né? E a educação, por exemplo, ambiental, ela é interdisciplinar. Várias disciplinas trabalham essa educação ambiental. A necessidade da interação com o meu meio, com o meu lugar de vivência, é necessário as pessoas sentirem isso, né? E procurar melhorias. Então, quando a gente pensa também nos seres vivos, direitos humanos, que é uma conquista fundamental, certo? Mas existem também os direitos dos animais, que é uma conquista para a gente pensar a natureza e pensar um mundo melhor, né? Então, um mundo melhor precisa ser feito agora. Então, quem efetivamente está se mudando, está procurando se melhorar, conhecer mais, ler mais, fazer também. Mesmo que seja pouco, na sua concepção, é melhor do que não fazer nada. Fazer algo pela natureza, né, pelo meio ambiente, mas fazer
pelos outros, né? Então, nessa interação, a gente entra numa ecologia profunda, mais ligada com Deus. É isso, Nós Zé. vamos, Então, nós Eu vamos fazer agora. agradeço o convite, muito bom a interação, né? O tempo aqui é muito rápido, né? Vai embora, mas agradeço o convite e estamos aí à disposição. A gente que agradece, Sérgio. As falas de vocês foram fantásticas, né? E Gisela, despede do pessoal para a gente também, por favor, e a gente vai fazer uma prece logo em seguida, logo em sequência. Zé, eu só queria lembrar, assim, em segundinhos, uma historinha da evangelização que é também MEI, e que é sobre a existência de Deus, e que eu acho que é belíssima, que tem tudo a ver com essa nossa conversa aqui. Um viajante estava no deserto, e aí ele vê o outro orando, e aí ele fala, mas você acredita em Deus? Ele fala, sim. Ele fala, mas por quê? Ele fala, quando alguém te escreve uma carta, como você reconhece o remetente? Ele diz, pela letra. Se você recebeu uma joia, como você reconhece quem fez? Ele fala, pela marca do ourives, né? E aí e as patas dos animais, e aí ele convida ele a olhar as estrelas. Ele fala, o homem não pode ter criado isso, né? Então eu queria lembrar isso, que eu acho que ela foi maravilhosa nessa história, muito feliz, e é uma história que eu guardo para mim, que eu conto para minha filha, contei para os meus evangelizandos sempre, mas que eu acho que tem tudo a ver com isso, que a gente não se esqueça de olhar as estrelas, nunca, né, para lembrar de Deus. Mas eu queria agradecer mais o convite, Zé, sempre muito bom, como eu disse, trabalhar é uma oportunidade sempre sublime poder falar de Deus, dessas coisas que nos alimentam, que nos sustentam. Jesus abençoe todo mundo que está ouvindo, a vocês, que tenhamos todos um dia abençoado e que continuemos sempre, né, ligados em sintonia com essa essência divina, que é o que realmente conta e é o que é mais verdadeiro, né? É verdade. Vamos elevar os nossos sentimentos e pensamentos a Deus. Senhor e Mestre Jesus, diante das vossas obras, admirados, te louvamos, Senhor, Altíssimo, Onipotente e bom. Pedimos proteção para todas aquelas famílias que nos assistem, todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que estão em sintonia com esse canal, mas também para a nossa cidade, o nosso país, a humanidade inteira, para todos os seres sencientes do planeta, pedindo paz, concórdia, sentimento de coexistência, sentimento de sentido e proteção divina. Guarda, Senhor, esse nosso domingo, que possamos aproveitar essa hora fugidia em benefício dos nossos espíritos, nas relações de amor com aqueles que o Senhor nos entregou. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, um grande abraço no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente fica por aqui.